Boa tarde, queridos amigos. É com muita satisfação que estamos reunidos em mais esta quarta-feira, dia 31 de março, através do canal YouTube da Associação Espírita Consolação em Vida, em Águeda, para falar sobre o tema A Desencarnação de Allan Kardec. Antes de avançarmos para a apresentação propriamente dita, vamos fazer uma pequena leitura para nos inspirar as palavras da prece inicial. Ajude a todos os que estão enfermos. Amanhã talvez deseje que alguém o visite em sua enfermidade. Procure os doentes solitários que aspiram por uma palavra de conforto e de carinho. Não apenas seus parentes e amigos, mas até os pobres conhecidos e abandonados, que não encontram um sorriso de incentivo e que estão famintos de solidariedade humana e de amor. Uma leitura da pequenina obra Minutos de Sabedoria. Vamos então fechar os nossos olhos para melhor nos concentrarmos e visualizarmos a imagem de Jesus, nosso guia, nosso modelo, nosso amigo incondicional de todas as horas. Amigo Jesus, sob o céu estrelado desta noite, Senhor, possas aconchegar os nossos corações com a tua doce presença junto a cada um de nós, que reunidos através das novas tecnologias, cada um no seu lar, possamos aurir a beleza e a magia que advém de cada estrela que brilha no céu. Obrigada, Senhor, pelas bênçãos deste dia, por tudo o que aconteceu, por tudo o que está a acontecer neste momento no mundo inteiro. E obrigada, Senhor, por esta singela reunião em Teu nome, onde paramos os nossos afazeres do cotidiano para conversar um pouco contigo, para conversarmos com os espíritos benfeitores que nos acompanham, para conversarmos uns com os outros. Obrigada, Senhor, possas inspirar a cada um de nós, hoje, nesta hora e sempre. Como já havia dito há pouco, hoje vamos conversar um pouco acerca da desencarnação de Allan Kardec. E porquê, nesta data, falarmos acerca desta figura incontornável para os espíritas e não só? Este irmão que, no fundo, recebeu a missão de codificar a doutrina dos espíritos, porque hoje, dia 31 de março de 2021, faz precisamente 152 anos que desencarnou Allan Kardec. Allan Kardec é o pseudónimo de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Hippolyte nasceu no dia 3 de outubro de 1804, em Lyon, e veio a desencarnar a 31 de março de 1869, em Paris, com 64 anos, vítima de um aneurisma. Allan Kardec é considerado o codificador do espiritismo. O codificador significa que foi a pessoa que codificou a doutrina espírita. No fundo, o que significa é que ele reuniu toda a informação que obteve em forma de código, naquele que nós conhecemos ser
o primeiro livro da codificação espírita, o Livro dos Espíritos, em forma de perguntas e respostas. As obras subsequentes explicam a filosofia, a prática e todas as noções que se encontram em torno desta primeira obra, que no fundo é o código da doutrina dos espíritos. Vamos relembrar, antes de avançarmos para esta data, 31 de março de 1869, é importante lembrar como foi a sua vida, para que também possamos perceber o tipo de homem que nos trouxe esta grande maravilha, considerado o Consolador redivivo, o Consolador prometido. Hipólite nasceu numa família de pais ligados ao magistério, à advocacia. E muito cedo foi internado num colégio privado na Suíça, o colégio de Yverdon, na mesma localidade, na localidade com o mesmo nome. Nesse colégio, o diretor era Pestalozzi, muito conhecido de todos nós, especialmente daqueles que fazem carreira na área da educação. Pestalozzi foi o grande revolucionador da educação de então na França, na Alemanha, na própria Suíça. Ele tinha uma forma de lecionar e de desenvolver as crianças muito particular e que na altura era de facto uma novidade. Contrariamente à forma catequética de administrar as aulas, portanto, em que o professor debita informação e os alunos se encontram a ouvir, Pestalozzi primava pelo desenvolvimento das crianças de uma forma integral. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que não só lhes dava os conhecimentos, a parte intelectual das questões que os próprios alunos queriam ver abordadas, socorrendo-se de muitos fenómenos da natureza, acontecimentos que se podiam observar nas redondezas do próprio castelo, mas primava muito pelo desenvolvimento da parte moral de cada um. Por isso é que nós falamos de um desenvolvimento integrado da criança. Tudo era motivo para que se ministrasse uma aula em torno desse mesmo assunto. E Pestalozzi desempenhava e responsabilizava os alunos do colégio no sentido de se automotivarem, no sentido de procurarem por eles mesmos o que gostariam de aprender, e imprimia uma forte moralidade em tudo aquilo que ensinava. Hipólite começou a notar-se entre os colegas. Era uma criança que demonstrava capacidades intelectuais acima da média e por volta dos 14 anos, mais coisa menos coisa, começou ele próprio a ser monitor de alguns dos seus colegas mais novos. A verdade é que com 18 anos, Hipólite já era considerado discípulo de Pestalozzi pela forma como interiorizou o método do seu mentor e rapidamente começou a aplicar esse mesmo método nos seus colegas. Depois deste período educacional, pedagógico que Hipólite teve junto do mestre Pestalozzi, ele regressou a Paris. E regressou a Paris com uma bagagem bastante forte, no sentido em que começou desde logo a dar aulas, ele, portanto, era pedagogo, era escritor e também traduziu muitas obras. Ele tinha conhecimento de várias línguas. Para além de ter uma forte capacidade intelectual,
Era também alguém que definem os biógrafos de Allan Kardec, era alguém com um bom senso extraordinário, uma capacidade de justiça e de caridade acima da média também. Mais ou menos em torno dos 28 anos de idade, ele já tinha várias obras escritas, já tinha também inúmeros certificados e prémios. Era alguém muito ligado à ciência e à filosofia, contrariamente ao seu background familiar, parental, muito mais ligado ao magistério e à advocacia. Tinha também muitas obras escritas na área da gramática francesa, da matemática, aritmética, geografia, várias temáticas. Foi em torno dessa idade, 28 anos, que ele conheceu aquela que viria a ser a sua companheira de vida. Muito mais do que esposa, seria alguém que partilharia com ele todos os saberes, todas as formas de ser e de estar na vida. Se pudéssemos dizer, ou para perceber melhor, a sua estrela gêmea, não é? A sua alma gêmea, se pudéssemos falar dessa forma. O nome desta senhora, Amélie Gabrielle Boudet, era docemente tratada por Allan Kardec como Gabi. Ela também era pedagoga e tinha bastante versatilidade nas artes plásticas. Mais velha do que Allan Kardec, 9 anos, era alguém já com uma sabedoria, uma sensibilidade extremas também. Nesta altura, Hippolyte ainda não era Allan Kardec, começou a ter uma vasta obra literária nas áreas que fomos abordando há pouco. Só quando Hippolyte Léon Denis Arrivai chega aos 50 anos é que tem o primeiro contacto com os fenómenos de então, considerados fenómenos espiritualistas, que eram designados por mesas girantes ou, como nós também ouvimos em algumas obras, mesas falantes ou mesas dançantes. Ele teve este primeiro contacto com estes fenómenos através do seu amigo, Sr. Fortier, que era seu colega na Sociedade de Magnetismo. Allan Kardec, entretanto, desperta interesse nesta área, embora que inicialmente não estava com muita vontade de assistir e dizia que isso só poderia ser obra do charlatanismo. A verdade é que o Sr. Fortier falou mais do que uma vez com ele e, explicando, disse-lhe que era provável que aquelas mesas fossem portadoras de alguma inteligência, porque as perguntas que lhe estavam a ser feitas tinham respostas igualmente inteligentes. E Hippolyte, naquela altura, ficou curioso e decidiu então participar numa sessão em que pudesse observar esse dito fenómeno, que na altura era muito comum e estava na moda, esse tipo de situações, o que alegrava também muitas pessoas que iam por frivolidade assistir a essas reuniões. Então Allan Kardec, na altura ainda Hippolyte, decidiu observar o dito fenómeno e ficou com algum interesse na medida em que, de facto, as mesas davam respostas com algum senso de intelectualidade e algum senso de responsabilidade. Aquilo tudo, na verdade, e se fizermos aqui um parênteses, aquilo tudo, na verdade, e como nós sabemos que nada é obra do acaso, foi a forma que a espiritualidade encontrou de chamar a atenção para as questões espirituais. Numa sociedade em que a materialidade predominava, numa sociedade em que apenas a religião católica era tida como o rumo moral da humanidade, nós vemos que, de facto, algo
tinha que fazer com que Hipólite ficasse com interesse nestas questões que estavam ali a ser despertas. Ele era uma pessoa de ciência, como já tínhamos falado há pouco, e, portanto, ele só acreditava em factos. E a verdade é que a forma como ele tratava todas as questões no seu dia-a-dia estava muito relacionada com o positivismo, ou seja, provas concretas da existência de determinados fenómenos. As experiências tinham que resultar em algo de palpável e de fácil compreensão para todos, para que fosse considerado um resultado científico. E assim, Allan Kardec já tinha 50 anos de idade, já era quinquagenário, quando teve o primeiro contacto. Portanto, vemos aqui já uma situação bastante interessante, que foi necessário que Allan Kardec tivesse toda esta transformação antes de ter contacto com aquela que viria a ser a doutrina espírita codificada por si, no sentido de ganhar aquilo que ele conseguiu ganhar, que era peso na sociedade científica. Ele era bastante conhecido. Ele frequentava a residência do imperador de então. Era uma pessoa bastante tida em consideração por toda a sociedade académica e científica, e não só. Era respeitado por todos os filósofos e pensadores da sociedade de então. E só nesta altura, mas porquê só nesta altura, é que Hipólite tem contacto com estes fenómenos? E nós facilmente compreendemos que seria necessário que isto acontecesse desta forma para que não só a sua experiência até então viria a ser útil e necessária para a codificação da doutrina, como também ela pudesse ser recebida de uma forma mais séria por parte de alguém que já tinha ganho imensos prémios e que já era uma pessoa bastante conhecida na área da ciência. Portanto, em torno da idade de 50 anos, Hipólite tem então contacto primeiramente com estes fenómenos. À medida que ele foi percebendo o potencial que existia em torno daqueles fenómenos que ele observava, ele foi reunindo um conjunto de questões e respostas e outras questões que adivinham dessas respostas, e começou a ter conhecimento que não só na França, mas também em outras partes do mundo estavam outras pessoas que na altura passaram a ser considerados médiuns, não é? Uma terminologia que ele próprio cunhou, estariam a receber também mensagens semelhantes, mensagens que corroboravam aquilo que estava a acontecer à vista dele, mas que noutras partes do mundo também estavam a ser recebidas por outros médiuns. À medida que isto foi ganhando relevo, importância, Hipólite foi recebendo inúmeras cartas, inúmeras mensagens de outras pessoas de outras partes do mundo. De tal forma que, pela inspiração do seu mentor espiritual, pela inspiração da Falange de Verdade, ele começou a organizar essas perguntas e respostas naquele que nós hoje conhecemos como sendo o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos foi publicado em 1857 e no ano a seguir Hipólite funda a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e também a Revista Espírita. A Revista Espírita pretendia, acima de tudo, divulgar todos os textos que não haviam sido divulgados por ocasião do Livro dos Espíritos. A segunda obra começou imediatamente a ser preparada, a parte prática do mecanismo de intercâmbio entre os dois planos, portanto, o livro dos médiuns. E tudo começou a acontecer a um ritmo alucinante, de tal forma que Hipólite, para separar as obras que haviam sido suas enquanto cientista, enquanto pedagogo, enquanto escritor, enquanto tradutor, das obras de natureza espírita. E é então, pouco antes
de lançar o livro dos Espíritos, então em 1857, que ele assume o pseudónimo de Allan Kardec. Ele havia recebido a informação relativamente pouco tempo depois de começar nestas sessões de mediunidade, que havia sido um anterior sacerdote druida de nome Allan Kardec. E isso fez com que ele adotasse esse pseudónimo pelo qual se dava bastante por ele. O ritmo de trabalho de Allan Kardec era de tal forma que ele começou a desenvolver uma patologia cardíaca da qual já havia sido avisado pelo seu amigo Dr. de Merre, que deveria abrandar. Na verdade, se ele continuasse ao ritmo a que se encontrava, essa patologia, essa doença cardíaca que tinha contraído, poderia pôr por terra os planos de implantar a doutrina, a revelação espírita na Europa e no mundo. Mas Allan Kardec era portador de um senso de caridade extraordinário e sempre pensou mais no fim último da sua missão do que propriamente no esgotamento das suas forças físicas e da sua saúde corporal. Ele foi, de facto, se pudermos aproveitar a sua própria frase, ele foi de facto o verdadeiro espírita, não é? Porque ele diz no capítulo 17º do Evangelho segundo o Espiritismo, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para eliminar as suas más inclinações. Ele, de facto, fez esforços extraordinários para nos colocar hoje em dia, esta revelação acerca dos ensinamentos do Cristo. E apesar dos conselhos do seu médico amigo, Dr. de Merre, ele continua incessantemente a trabalhar. Foi recebendo várias mensagens ao longo dos anos que se seguiram acerca da sua saúde e acerca também da brevidade da sua existência até então enquanto Hippolyte e Allan Kardec, seu pseudónimo, e que em breve iria reencarnar novamente numa oportunidade nova onde iria terminar a sua obra. Os espíritos amigos explicaram-lhe que seria impossível fisicamente ele dar continuidade a tudo o que era suposto numa mesma existência e que estava previsto que a sua existência terminasse em breve, para que depois ele renascesse dentro em pouco tempo para uma nova oportunidade. Apesar de tudo isso, Allan Kardec foi extraordinariamente determinado e perseverou até ao fim. No livro Chico Xavier, À Sombra do Abacateiro, que é um livro que reúne um conjunto bastante significativo de resumos de palestras preferidas por Chico Xavier, sob a inspiração do seu mentor espiritual, Emmanuel. Também alguns resumos de momentos em que Chico fazia assistência nas suas sessões de assistência ao próximo. E então nós vemos num determinado texto, Chico Xavier conta que algures no tempo, não importa precisar a data, foi-lhe lida uma carta que relatava o que a seguir nós vamos explicar. Portanto, esta carta foi lida a Chico Xavier e ele relatou esse episódio numa das suas sessões de Evangelho, no culto do Evangelho e da existência. E ele conta que este episódio acontece no dia 31 de março também, como nós nos encontramos hoje, e ele resolveu lembrar a figura de Allan Kardec e a data da sua desencarnação. Então ele conta
que Allan Kardec tinha planeado, tinha previsto inaugurar a livraria espírita do mundo, aquela que viria a ser a primeira livraria espírita do mundo e que seria designada a Livraria de Paris. E essa inauguração iria acontecer no dia 1º de abril de 1869. Ora, nós aqui já estamos a ver que perante esta inauguração no dia 1 de abril e tendo a informação de que Allan Kardec desencarnou na véspera, já estamos a ver que há aqui algo de especial nesta data. Allan Kardec, cerca de 10 dias antes da inauguração, portanto, na segunda quinzena de março, vamos dizer assim, 10 dias antes da inauguração, que seria no dia 1 de abril, confessou a Dona Gabi que estava a sentir determinadas dores no peito. Ele, cioso da sua missão, não é? Em espírito de missão que se encontrava, disse a Dona Gabi que não se sentia muito bem, mas que a inauguração teria que acontecer na mesma. Dona Gabi, claro, como era sensível e atenciosa e a sua companheira de vida, disse talvez seja melhor adiarmos a inauguração se não se sente bem. Ele insistiu, disse não pode ser, Doce Gabi, porque os nossos amigos que vêm de longe já têm tudo definido, já têm tudo preparado, muitos deles já se encontram a caminho. E nós não podemos fazer com que eles percam a viagem e percam a oportunidade de fazermos a inauguração que está prevista. Naquela altura as viagens eram feitas a cavalo e, portanto, demoravam muito mais tempo do que muitos de nós pode sequer conceber hoje em dia, tendo em conta os meios atuais de que dispomos, mas Allan Kardec e Dona Gabi estavam a contar com cerca de 50 companheiros e amigos que viriam ajudar e estar presentes nesta inauguração. Companheiros que vinham de França, que vinham da Bélgica, que vinham de outros países da Europa. E, portanto, ele insistiu com Dona Gabi que desse seguimento à inauguração tal como estava previsto. A Dona Gabi, muito reticente, disse não é possível, isso com certeza que os nossos amigos entenderão e o melhor é mesmo adiarmos. E ele virou-se para ela e disse que tipo de caridade é que nós estaremos a exemplificar se não empreendermos aquilo que está previsto. Caridade não só para com esses nossos amigos que estão a caminho, mas também para com toda a humanidade e para com a espiritualidade que conta connosco para a inauguração desta livraria. E Dona Gabi disse, já que insiste, então, caso pior, conte comigo para a inauguração. E ele retruquiu dizendo, e se eu já tiver desencarnado? E ela respondeu dizendo, mesmo assim, eu farei a inauguração da livraria. E a verdade é que nosso Allan Kardec desencarna na manhã de 31 de março, para muito pesar de todos, especialmente da sua esposa querida, que tinha dado a sua palavra, tinha prometido que iria fazer a inauguração da livraria no dia seguinte. E segundo conta essa carta que foi lida a Chico Xavier e que ele nos relata na obra À Sombra do Abacateiro, de facto, Dona Gabi, no dia seguinte, despediu-se do marido por volta das 8 da manhã e pediu com licença a todos os presentes e disse que teria que fazer a promessa que havia feito ao seu esposo, Allan Kardec, e às 10 horas estava então a fazer a inauguração da referida livraria. Nós vemos por tudo isto que Allan Kardec de facto deixou-nos algo muito importante. Deixou-nos uma doutrina que foi recolhida em muitas partes do mundo, foi sujeita ao método experimental por ele aplicado, com os seus conhecimentos e experiência enquanto cientista, enquanto pedagogo.
Mas, acima de tudo, o que nós podemos dizer é que Allan Kardec nos deixou o seu exemplo de amor ao próximo, o seu exemplo de caridade, e em momento algum vacilou diante da missão que lhe tinha sido incumbida. Nós vamos passar ao próximo slide, então, dizendo que no momento das exéquias fúnebres, a direção da Sociedade Espírita Francesa solicitou a Camille Flammarion que fizesse o discurso fúnebre junto dos restos mortais de Allan Kardec, que estavam ali a ser depositados. Foi um discurso, segundo conseguimos ler na obra Obras Póstumas, que de resto é a obra principal em que nos baseamos para fazer este estudo, esta apresentação. E para além de todo o empenho que ele relata ter existido por parte do amigo cientista, do amigo filósofo, do amigo que foi confidente e com quem partilharam imensas experiências, para além de todo o empenho, a perseverança que o caracterizava, bastante interessante aquilo que ele dizia nesta frase. Ele era o que eu denominarei o bom senso encarnado. E faz-nos refletir, porque Allan Kardec primava muito pela sua intelectualidade e desde muito pequeno, desde criança, que isso foi uma característica que o definiu e que o fez destacar-se no Instituto de Pestalozzi, que fez com que ele muito cedo assumisse profissões de relevo na sociedade, que fosse reconhecido. Mas aquilo que mais este amigo, Camille Flammarion, fez salientar no seu discurso final, não é, de despedida a Allan Kardec, era que de facto ele era o bom senso encarnado e que não lhe faltava o senso de justiça e de caridade. A última frase, as duas últimas frases do seu discurso são: a imortalidade é a luz da vida, como este refulgente sol é a luz da natureza. E decidimos colocar também aqui esta frase porque se a imortalidade está para a vida, como o sol está para a natureza, então nós devemos elevar as nossas graças a Deus por cada oportunidade que temos, porque temos a certeza absoluta que voltaremos a ter outras, e por nos ter colocado esta figura ímpar junto de nós, para que pudesse trazer todos os seus ensinamentos, os ensinamentos de Jesus, codificados de uma forma muito mais simples, com uma escrita apaixonante e clara, como Allan Kardec foi capaz de fazer. Por isso, só temos a agradecer o facto desse senhor com S grande nos ter trazido tão bela dádiva à humanidade. Até à vista, meu caro Allan Kardec, até à vista. Ele sabia que mais cedo ou mais tarde se iam reencontrar, como de resto nos reencontramos com os nossos amores e os nossos desamores a cada oportunidade que temos. De salientar que Camille Flammarion fazia parte da Sociedade Científica de então, da França, e na altura quando Allan Kardec começou a levar estas questões das manifestações espiritualistas com algo de inteligente por trás, resultando nestas perguntas e respostas, e que ele afirmativamente dizia estar a utilizar o método experimental para analisá-las e que, de facto, existia algo mais para além daquilo que os nossos olhos físicos vislumbravam, que ele designou os espíritos. Portanto, são as pessoas que outrora viveram na Terra e que, desencarnadas, têm a capacidade de se comunicar connosco. Ele foi alvo de chacota na Sociedade Científica de então, sofreu bastante.
e este amigo, Camille Flammarion, foi um dos poucos que o acompanhou e que acabou por se tornar espírita convicto e um dos divulgadores. Um ano depois do enterro de Allan Kardec, é feita a transladação dos seus restos mortais do cemitério de Montmartre, que fica na zona norte de Paris, para o monumento funerário com forma de dolmen, como nós podemos ver na fotografia, que foi construído para o próprio no cemitério Père-Lachaise, também de Paris. Este cemitério é um dos maiores da França e onde se encontram famosos de renome, como por exemplo Edith Piaf, Chopin, Maria Callas, e a título de curiosidade, o cemitério Père-Lachaise recebeu o nome de um sacerdote católico que era conhecido como o Padre Lachaise e que era confessor do rei Luís XIV da França de então. Outra curiosidade também, que muitos de nós já ouvimos falar acerca disto, é que o túmulo de Allan Kardec é um dos mais visitados e um dos mais floridos deste cemitério, o maior cemitério de Paris e um dos mais famosos do mundo. É de facto uma honra imensa falar neste dia acerca de Allan Kardec, numa sessão que se pretende não muito longa. É óbvio que houve factos que ficaram por relatar. Baseámos-nos essencialmente na Obras Póstumas, que foi editada e lançada após a sua desencarnação, como o próprio nome indica, e que tem um conjunto de textos que haviam sido recolhidos por Allan Kardec ainda em vivo e alguns deles também já depois da sua desencarnação. É uma grande satisfação e no nosso coração apenas encontramos um sentimento de profunda gratidão para com Hippolyte Léon Denisard Rivay, que abdicou do seu nome de batismo nesta oportunidade reencarnatória para se tornar Allan Kardec, dissociando assim qualquer dúvida relativamente aos direitos autorais de uma e de outra situação. Portanto, ele não recebeu qualquer direito autoral das obras enquanto Allan Kardec. Todas elas foram doadas à Sociedade Espírita Parisiense de então, e para obras que ele próprio foi desenrolando ao longo da sua vida enquanto Allan Kardec. De mencionar também, porque ele foi um exemplo da mensagem cristã, mas também sua esposa, Dona Gabi, o foi. Ambos davam aulas gratuitas a crianças e jovens com mais dificuldades, e não só davam aulas gratuitas, como também davam géneros, davam cabazes, davam alimentos a quem mais necessitava. Portanto, não estamos a visualizar alguém que estaria acima da nossa vivência. Era alguém que colocava em prática os ensinamentos que estava a receber da espiritualidade amiga. Tinha que ser alguém muito especial, de facto, porque tendo contacto com os fenómenos espiritualistas apenas aos 50 anos de idade e tendo desencarnado com 64 anos, foram 14 anos, digamos, foram 14 anos de uma intensa labuta, de um intenso trabalho na seara espírita, não só tendo tempo para codificar essa doutrina e trazê-la na forma em que nós a conhecemos hoje em dia, mas também colocando-a em prática. Não podíamos deixar de citar uma das suas mais icónicas frases, que é: fora da caridade não há salvação. Poderíamos citar tantas outras mais, mas esta de facto é
aquela que nos apraz mencionar neste momento, porque ele poderia ter dito: fora da igreja não há salvação, e estaríamos a reduzir o leque apenas àqueles que seriam frequentadores de uma determinada igreja, simpatizantes de uma determinada doutrina. Ele não o disse dessa forma. Também não disse: fora da verdade não há salvação, porque a minha verdade é diferente da sua verdade, da verdade do meu vizinho. Portanto, é tão simples como: fora da caridade não há salvação. A caridade, de facto, é aquele ato, aquela vivência, aquela maneira de ser e de estar na vida que, de facto, nos trará a salvação. A salvação não é mais do que a felicidade que todos nós almejamos a determinada altura da vida. Todos nós queremos ser felizes. Todos nós, no fundo, queremos ser salvos. E a única coisa que nos salva é a caridade. Gostaríamos de ler este pequeno trecho que podemos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, item 10, e que é um trecho de uma mensagem que foi compilada por Allan Kardec e que faz parte do Pentateuco Espírita, não é? O Evangelho segundo o Espiritismo é a terceira obra das obras básicas do Espiritismo, e o apóstolo Paulo nos traz uma mensagem lindíssima acerca deste tema: fora da caridade não há salvação, da qual nós trazemos apenas o último parágrafo. Meus amigos, agradecei a Deus que permitiu que pudesseis desfrutar da luz do Espiritismo. Não que somente os que a possuem possam ser salvos, mas, ajudando-vos a compreender melhor os ensinamentos do Cristo, ela faz de vós melhores cristãos. Ou seja, vamos fazer uma pausa. A doutrina espírita não tem a pretensão de ser a doutrina a melhor do mundo, aquela que leva mais almas a Jesus, a melhor construída desde sempre. A doutrina espírita não tem essa pretensão, nem nunca terá. A questão é que Allan Kardec e toda a pleia de espíritos que trabalhou com ele colocaram a mensagem de Jesus de uma forma tão clara, tão simples, tão bela, que é impossível nós ficarmos indiferentes à mensagem que ela encerra se não nos conseguirmos tocar por ela e praticá-la no nosso dia-a-dia. A diferença é que nós passamos a compreender melhor aquilo que Jesus nos trouxe há mais de 2 milénios atrás e que tem vindo a ser interpretado melhor ou pior por outras crenças pelo mundo fora. E ele continua dizendo: fazei, portanto, que, ao ser desobservados, se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, porque todos aqueles que praticam a caridade são discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que pertençam. Esta frase é lindíssima, queridos amigos, e no fundo é aquilo que Kardec exemplificou em toda a sua existência, e mais assertivamente e mais, ou melhor, não assertivamente, mais declaradamente, mais abertamente, a partir dos 50 anos de idade até desencarnar, que no fundo foi colocar em prática os ensinamentos de Jesus, independentemente do rótulo. Eu sou espírita, eu sou hinduísta, eu sou budista, eu sou católico. Isso é o que menos importa. O mais importante, e principalmente nesta fase em que estamos a passar por uma crise pandémica, é tão importante nós deixarmos de lado as nossas crenças e começarmos a dar a mão efetivamente a quem precisa, sem que a nossa outra mão esteja a ver e esteja a fazer contas do que deu, o que deixou de dar e do que tem a ver com essa doação. De facto, é sermos bons de natureza e fazermos ao próximo aquilo que não gostaríamos que nos fizessem a nós. Esta é a grande mensagem. E nesta noite em que estamos a concluir mais um ano de comemoração da desencarnação de Allan Kardec, o nosso profundo agradecimento a esse nosso irmão, que receba as vibrações mais puras que possam advir desta nossa congregação,
de almas que se encontram nesta hora em torno das novas tecnologias, em torno deste canal YouTube da nossa Associação Espírita Consolação em Vida, onde quer que ele se encontre, Allan Kardec, encarnado ou desencarnado, que receba o nosso abraço amigo e o nosso abraço de gratidão por tudo quanto fez e por tudo quanto nos mostrou. É uma alma especial, sem dúvida. É uma alma especial, como tantas outras que existiram na Terra e como tantas outras que se encontram encarnadas neste momento a ajudar-nos a passar esta fase e como tantas outras que ainda reencarnarão para nos mostrar o caminho, porque temos que ser humildes e reconhecer uma alma nobre quando essa alma exemplifica quando exemplifica o amor, como Jesus nos ensinou. Antes de fazermos a prece de encerramento, gostaríamos de partilhar convosco um vídeo que foi alvo participou num concurso há muito pouco tempo, portanto foi no final do ano passado, num concurso internacional de cinema e animação. É um concurso, portanto é um festival que não é espírita, mas este vídeo, produzido por uma parceria entre um brasileiro e um italiano, foi o vídeo mais votado. E para encerrar, faz todo sentido partilhar este vídeo com todos vós, como um tributo de agradecimento e de admiração para com Allan Kardec. Mourir, renaître encore et progresser sans cesse, telle la loi. To be born, to die, to be reborn again, and constantly progress. That is the law. Geboren werden, sterben, wiedergeboren werden und unendlich fortschreiten. Das ist das Gesetz. Nascer, morir, renascer ainda e progressar sempre.
Neste festival, só para também dar esta informação, neste festival o tema que foi colocado para a inspiração dos participantes foi mudanças. E esta parceria entre estes dois profissionais, não é, que acabaram por desenvolver este vídeo, foi muito feliz, no sentido em que conseguiram retratar em animação e com esta música lindíssima a frase que está gravada na lápide de Allan Kardec: nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. E isso foi a inspiração para este vídeo, que foi o mais votado e que ganhou o prémio deste festival na sua 5ª edição no ano passado. Muito grata pela amiga que partilhou comigo este vídeo, que embelezou com certeza este momento. Vamos então fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo a Jesus por estes instantes que aqui passamos, instantes de partilha, instantes de amizade, pela lembrança do querido amigo, do professor que irá ficar para todo sempre para nós, Allan Kardec. Que possamos colocar em prática os ensinamentos que ele codificou, clareou no nosso pensamento. Que possamos ter Jesus como guia e Allan Kardec como professor, sabendo objetivamente que esta oportunidade que cada um de nós está a ter, um dia irá cessar e logo em seguida daremos lugar a uma nova oportunidade. E que o único caminho possível e que se vislumbra é a evolução individual de cada um de nós. Que possamos aproveitar cada oportunidade para crescer, para reparar algo de menos bom que tínhamos feito e aproveitamos a oportunidade, o ensejo, para elevar o nosso pensamento a todos aqueles a quem um dia magoamos, ferimos, prejudicamos. Tudo aquilo que vivenciamos hoje, senhores, é fruto da nossa atuação no passado, o que nos dá esperança, porque tudo o que fizermos hoje, no futuro iremos colher. Então que façamos o nosso melhor. E se a dor bater à nossa porta, que possamos pensar, e mais do que pensar, que possamos sentir que a dor que nos quebra hoje é a mesma que nos eleva. Muito obrigada, Senhor. E um grande, grande obrigada ao mestre e professor Allan Kardec. Muito obrigada.